Boa tarde a todos. Estou aqui para apresentar o trabalho de qualificação Vida Digital Absurda, Nascimento da Prisão Estética. Eu sou o Luiz e minha orientadora, doutora Leda. Como introdução, eu coloco que esse relatório de qualificação traz uma tentativa de desenho metodológico e resultados iniciais da tese, que está, obviamente, em andamento. E o nome seria Vida Digital Absurda, Nascimento da Prisão Estética e também Escolar. O objetivo é analisar sob o escopo da cultura visual os videoclipes mais acessados no YouTube Rewind Brasil por alunos do Colégio Estadual Dom Pedro I, de Aparecida de Goiânia, entre 2018 e 2020. A partir de Foucault, nós começamos a observar essas visualidades, principalmente a partir do clássico Vigiar e Punir. E também buscamos subsídios em Bauman, Lipovetsky, Ham e Martins, além de outros pesquisadores que poderiam nos embasar dentro da cultura visual. Começamos com Mitchell e Serville, e estudos culturais com o conhecidíssimo Hall. Apresento também uma tentativa de estudos decoloniais no texto, apoiados em autores como Boaventura e Lélia Gonçalves, para se poder trabalhar currículos que sejam antirracistas e contra visualidades para o ensino da arte dentro da escola. Os resultados até o momento obtidos foram muito surpreendentes, porque não só o sertanejo universitário apareceu com muita força, mas também o funk e ostentação, O funk dos playboyzinhos, o funk que é o contrário do funk dos racionais, que veio das periferias de São Paulo. Então, são resultados que mais me surpreenderam dentro dessa coleta inicial de dados. E falo também que essas visualidades estão com um consumo desenfreado, como todos já sabem, nas plataformas digitais, no Deezer, no Spotify, YouTube. E, obviamente, nós vamos ter na estética, na sociologia, na cultura visual, no ensino da arte, impactos que ainda nós não temos condições de sabermos como serão, Porque o cyberspace, que geralmente as pessoas tratam como internet, se tornou num oásis artificial, inclusive com uma novidade muito perigosa que é a chamada metaverso. A nossa vida vai ser completamente digitalizada e isso já começou a acontecer. Então, a partir dessas primeiras provocações, eu vou fazer uma explicação muito resumida dos capítulos 1 e 2. E o capítulo 2, dentro do escrito da tese, foi fundido com o que eu denominava de capítulo 3, que era Cyberspace e YouTube, Vida Digital Contemporânea. Isso foi sugestão da Leda, tá? Partindo já para o capítulo 1, ele demonstra alguns caminhos metodológicos que eu tentei utilizar até aqui, além de apresentar um estado da arte para poder organizar as palavras-chave, os descritores, melhor dizendo, para que eu pudesse ter um caminho teórico que não me enlouquecesse mais ainda por causa de tantos assuntos que são abordados dentro dessa tese. Obviamente, Foucault aparece como o principal autor, e é importante falar que a tese está ligada à linha C, Culturas de Imagem e Processo de Mediação, do programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual. E
mesmo dentro do site, a gente sabe que o estudo de experiências estéticas e visuais, significação e interpretação em contextos educativos formais, não formais e informais, enfatizam a investigação de práticas culturais em contexto de formação, aprendizagem e recepção de visualidades. Essa definição de linha de pesquisa permitiu que eu articulasse algumas imagens presentes no YouTube brasileiro, com reflexões teóricas advindas do já citado Foucault e conceitos que também fossem emprestados da cultura visual. As imagens vão ter recortes teóricos metodológicos em cima dos estudos de cultura visual, em diálogo com várias outras áreas que algumas eu citei, outras não, antropologia, história cultural, sociologia, semiótica, entre muitas outras, né? Daí vem, no meu ponto de vista, a vantagem dos estudos de cultura visual, porque abre um leque teórico que me ajuda a fazer a análise das visualidades e principalmente das contravisualidades. E falando em análise das imagens, nós vamos utilizar Irene Torini, com certeza, também Lipovetsky, com o termo hiper, né? Hipermoderno, hipercidade, tudo é hiper porque já passou do pós. Inclusive ele fala que o pós-moderno já ganhou rugas, né? Hipercapitalismo. Um livro que me influenciou muito e ainda me influencia é o Capitalismo Artista, tá? Talvez um capítulo a ser inserido na tese, né, nesse redesenho metodológico, eu coloque Aníbal Quijano falando dos caminhos decoloniais possíveis a partir da colonialidade do poder, porque a gente percebe que os videoclipes são dominados por pessoas brancas e pessoas que ostentam artigos de luxo. Não existe possibilidade de não falar acerca desses acessórios, das vestimentas que eles usam, porque são vestimentas de marcas. Isso entra no terreno da moda também. E a possibilidade da construção de contravisualidades a partir dessas constatações. Eu tento definir videoclipe aqui como as visualidades que acompanham música, mas que problematiza os produtos da mídia, trazendo parcerias e conceitos de criação que tensionam valores acerca de uma carga artística para esses objetos, possibilitando análises além da junção reducionista da música com imagem. Como eu venho da música, fica aquela coisa de vamos analisar a música, a partitura, qual o tom que ela está, ela é triste, ela é alegre, como é a letra. Só que eu quero ir muito além disto, calcado em cima dos estudos culturais. E fujo também da metodolatria, né? Uma fixação de, eu vou usar, por exemplo, só o Lipovetsky porque eu adoro o capitalismo artista. Não, não. Nós teremos muitos autores dentro dessa tese e com certeza a banca vai trazer muitas contribuições que serão inseridas. Os entrevistados são 30 alunos do ensino médio, de preferência maior de idade, para que facilite a autorização, na verdade, a não autorização dos pais, né? E eu pretendo fazer isso pelo Google Forms. Não fiz até hoje porque o sistema de REAMP, né? O sistema de não presencial, simplesmente quebrou a educação básica do nosso país. Ninguém conseguiu aprender nada, ninguém conseguiu ensinar nada. Nós aprendemos a manusear, vamos dizer, técnicas e
softwares que podem nos colocar em contato à distância, mas o ensino EAD está muito longe dentro da escola pública de ser eficiente, tá? E já tenho todos os autorizos do Comitê de Ética em Pesquisa. Falando um pouco do estado da arte, são trabalhos de caráter bibliográfico, que procuram mapear as produções acadêmicas que já foram feitas acerca daquele estudo que quer ser empreendido. A metodologia empregada no estado da arte foi buscar palavras-chave que pudessem dialogar com o meu trabalho, né? Videoclipe, cultura visual, YouTube, Foucault, Sociedade da Vigilância, Educação, Cyberspace, e tem um conflito muito grande também nessa coisa do inglês com o português. Às vezes fala ciberespaço, né? Ou às vezes se fala cyberespaço, cyberspace, né? YouTube ou YouTube, Deezer ou Deezer, podemos falar também do Instagram, né? Que na verdade se fala Instagram, mas espero resolver esse problema de linguagem até a escrita final da tese. Bom, decidi concentrar meus esforços para obter uma visão ampla do que já existe para cada descritor. O que eu tinha no início era essa bagunça na minha cabeça, todas essas palavras, não tinha hierarquia, não tinha nenhuma organização. Essa nuvem de descritores me assombrou durante muito e muito tempo. A partir do momento que eu fiz o trabalho de estado da arte, que foi muito pesado e com várias tabelas, foi um trabalho que ele foi quantitativo, né? Isso terminou me dando respostas qualitativas, eu tive essa possibilidade de observar que é um trabalho que está calcado na educação, na cultura visual e em Foucault. E dentro desse emaranhado de conceitos, nós temos o videoclipe, o cyberspace, a sociedade da vigilância e o YouTube. Aqui uma tabela que eu mostro aonde eu busquei cada trabalho, né? Fiz um trabalho quantitativo para a gente ver como é trabalhoso às vezes fazer um estado da arte, mas valeu muito a pena. Capítulo 2 discorre sobre a vigilância dentro da escola. Trago aqui algumas imagens também, porque as escolas hoje elas são híbridas, elas ao mesmo tempo que elas são analógicas, elas são digitais, e logo logo vão usar o conceito de metaverso, que seria o cyberspace ligado ao corpo humano, e você pode entrar no cyber e ir no banco, você pode ir na escola, você pode assistir um show. Isso já aconteceu e foi com grande sucesso. Todas as grandes corporações estão agora investindo bilhões de dólares em cima disso. Também trago considerações quase finais, né? Obviamente elas não são finais, porque o trabalho ainda está em investigação e a cada dia eu descubro alguma coisa nova, e não deixo de trazer também o alerta da pandemia do Covid-19. Acredito que outras ondas virão e virão mais fortes, mesmo com a vacinação. Tudo isso me faz pensar em utilizar um Google Forms para poder ter acesso a esses alunos do ensino médio, de preferência maiores de idade, como eu falei anteriormente, tá? E mais uma vez o Lipovetsky aparece
dizendo que é um momento em que se pode dialogar, né, enquanto hiperconectividade adentrando nos domínios educacionais. Todo mundo sabe da luta que é um aluno se separar do celular pessoal durante as aulas presenciais. Essa imagem aqui é um aviso e é um memorial para o que aconteceu e para o que poderá voltar a acontecer caso nós não tenhamos uma educação que seja realmente para a reflexão, um ensino não só da arte, mas o ensino para a vida. Uma imagem muito conhecida, Manaus, durante a Covid-19. E agora eu trago algumas aproximações com o ensino regular formal, informal e cibernético também, na mesma escola que já foi citada, né? Trago também o sistema panóptico, que é um sistema de vigilância em que uma pessoa só consegue vigiar um monte de gente. Isso está no Vigiar e Punir, do Foucault, e em outras várias obras, não só dele, mas de outros teóricos. Aqui eu apresento a caixa que fica o modem principal do Dom Pedro I, e esse modem fornece sinal de internet para os alunos, professores e grupo gestor. Tá? Esse é um repetidor. Então, é um repetidor de Wi-Fi, porque a escola é muito grande, e aí você fica conectado na escola inteira. E aqui uma imagem muito impressionante, que devo ressaltar que fere os limites da ética, porque elas estão nas salas de aula e não ficam com os coordenadores. Esse monitor fica trancado dentro da sala do diretor, só ele tem acesso. Inclusive, ele monitora o trabalho dos funcionários também, né? Da limpeza, os professores e, obviamente, alunos. Então, acerca daquela proposta de segurança, nós temos muita segurança aqui dentro. Na verdade, a gente observa que nós temos muita vigilância e muito medo de se fazer alguma coisa e ser flagrado pelas câmeras. Nós temos aqui um Big Brother escolar. Aqui é a sala de tecnologia, onde nós temos 2 computadores em que eu instalei o sistema operacional Linux e 2 impressoras de grande porte para que nós possamos fazer as provas, os simulados, porque são mais de 2.000 alunos em 2 escolas, né? A escola possui uma sede e uma extensão. Esse cabo aqui permite que o professor ligue o seu computador e projete no quadro o que está no notebook pessoal. Aqui eu comento que a vigilância contemporânea escolar, em cima do trabalho do Rafael Santos, que é meu colega, é filósofo lá no Dom Pedro. Ele escreveu sobre o Vigiar e Punir, mas dentro das escolas militares, que na verdade eu considero quartéis. Eu acredito que são quartéis que fornecem serviços educacionais. Então eu não concordo com a dita escola militar, porque não existe escola militar, existe quartel que ensina, né? A diferença é muito grande. E observando mais uma vez Foucault, a gente vê que a escola, a prisão, o convento e o hospital são muito próximos. Essas imagens aqui foram retiradas do famoso Vigiar e Punir, que são conhecidas aí mundialmente.
percebe-se que não se tem só um professor dentro da sala de aula, mas uma hierarquia muito rígida. Aqui as plantas de conventos e de prisões. Se percebe uma grande semelhança em tudo isso. Os presídios modernos foram feitos em cima dos conventos. Inclusive se fala penitenciária porque você está pagando penitência dentro da cadeia. Por incrível que pareça, esse é o substrato que está por trás dessas plantas. E hoje nós temos um vigiar e punir cibernético contemporâneo, que são os servidores do Google, que possuem todas as aulas que foram dadas pelo mundo inteiro. Eles captaram através das ferramentas que eles bondosamente, né, nos forneceram por gratuidade. Então, em todas as línguas, eles têm todas as informações. Eles possuem o maior banco de dados do mundo hoje, o Google. E esse banco de dados, ele certamente já começou a ser classificado e será comercializado sem pagamento de direitos autorais aos profissionais que deram as aulas e mesmo sem direito à privacidade de imagens. Os dados obtidos até o momento, né? Chegamos aqui a algumas constatações bem interessantes, com recorte para 2018 e funk ostentação, porque não daria tempo de colocar 2019, 2020 também. Aqui eu mostro como seria a definição de um vídeo dentro do YouTube. Então ele tem data do upload, o tipo, a duração, as características e a classificação. Para um vídeo ser monetizado, ou seja, para que o criador do vídeo ganhe dinheiro com o vídeo, ele precisa levar em consideração todas esses subitens. Tá? Aqui eu mostro 2018, em que Largado as Traças foi Zé Neto e Cristiano, né? Se eu não me engano aqui, foi a mais ouvida. Mas nós temos uma grande surpresa no chamado funk ostentação. Né? Logo mais eu vou falar acerca disso. A fotografia empregada pelos diretores de arte desses audiovisuais analisados vão completamente ao encontro da chamada ostentação, tanto no sertanejo universitário quanto no funk ostentação, mostrando pessoas que não estão doentes, pessoas que não estão velhas, pessoas que não demonstram nenhum tipo de tristeza. Talvez seria a sociedade da transparência na sua visualidade mais óbvia. E mais uma vez lembro de Lipovetsky quando ele fala do capitalismo artista. Bem, quando eu disse que aparecia com muita força o funk ostentação, eu descobri que tem uma produtora chamada Condzilla Records e ela tem muita força, tanto que a gente pode ver que ela aparece 5 vezes no top 10 de 2018, aparecendo no 2º, 3º, 7º e 8º lugar. E eles têm uma produtora de vídeos, eles têm um estúdio de gravação musical, tá? Então eles usam de maneira independente os seus equipamentos, não precisam alugar de ninguém, né? É uma produtora completa para fazer vídeo e música, tá? E também tem assessoria de empresarial artística.
eles têm muitos, muitos e muitos acessos, e todos esses MCs que estão na onda do sucesso é da Condzilla Records. É um dado muito curioso que, se a gente pegar todos os acessos que já foram feitos no YouTube da Condzilla Records, nós temos 3 vezes a população mundial. Como considerações finais, eu trago aqui que percebe-se que muito há a se dizer, e o espaço e o modelo de qualificação empregado, logicamente, coloca limitações por causa do nosso tempo, né? Quais resultados nós poderíamos chegar em um relatório preliminar de uma tese que se encontra totalmente em andamento, no meio de uma pandemia ou de uma pós-pandemia mundial, e sem dados estatísticos decentes que possam dialogar com a teoria e os dados recolhidos diretamente do YouTube Rewind Brasil. Então, são conclusões provisórias, né? Ressalto que foi com muito assombro, eu fiquei muito assustado quando vi os acessos do funk ostentação, porque as mulheres já estão usando o corpo como mercadoria, então acredito que a questão do decolonial e do feminismo 2.0, vamos dizer assim, né? Me perdoe se o termo estiver ultrapassado, ele tem que entrar na tese. Por isso que eu coloco cinema, o que é a blackface, né? A pessoa pintar de preto a cara para imitar um negro. São questões muito, muito contemporâneas e que nos fazem pensar bastante, tá? Os maiores shows, como os de 2017, tiveram o maior palco do mundo, que foi o show Vila Mix, com um viés de sertanejo universitário. Levando-se isso em consideração, nós podemos ver que os maiores cachês, como eu falei anteriormente, o maior palco do mundo foi montado para o Vila Mix, na cidade de Goiânia, em 2017. E as vidas privadas dos cantores, dos digital influencers, né? A gente pode até fazer aqui um comparativo com Bauman, né? Com a vida líquida, com Sociedade do Cansaço, a Sociedade da Transparência também, do Han, o Byung-Chul Han. E claro, também, sem esquecer de Foucault e seu micropoder, né? A sua concepção de micropoder, que difere bastante da concepção de Marx, de superestrutura, etc., né? Não se mantém uma unidade, mas se exerce no plural. Trata-se antes de poderes múltiplos, heterogêneos, móveis, enfim, micropoderes, cujo funcionamento dá sustentação e eficácia ao macropoder estatal. Bom, e eu espero que essa junção de vários teóricos, que talvez possa ser chamado de bricolagem ou não, Foucault, educação e cultura visual, possam dar conta de um fenômeno tão complexo, que acredito que seja de difícil análise e que envolve, como falei anteriormente, cultura visual, música, estética, estudos culturais, filosofias, sociologia e teoria da mídia contemporânea, né? Aguardo as valiosas contribuições da banca de qualificação para ajudar a desatar o nó teórico estético em que me vejo refém. Muito obrigado, e aqui vão algumas das referências que foram utilizadas durante